O testamento foi lido em voz alta na sala de jantar da mansão em Sintra, e o silêncio que se seguiu foi mais afiado que uma lâmina de navalha enferrujada. João sentiu o peso dos olhares da família, tias com rosários apertados nas mãos, primos com sorrisos falsos que mal disfarçavam a ganância, caindo sobre ele como uma avalanche, enquanto o advogado, um homem de terno cinzento e expressão neutra, anunciava que tudo, absolutamente tudo, havia sido deixado para o primogênito heterossexual, o primo Rui. Mas João sabia, no fundo do peito que batia descompassado, que aquilo não era o fim, era o estupim de uma verdade enterrada há décadas, uma que poderia incendiar as fundações daquela família podre de segredos. Ele se levantou devagar, as mãos tremendo não de medo, mas de uma raiva contida que havia fermentado por anos como o vinho nos barris do avô. Vocês acham que isso acaba aqui, murmurou, a voz baixa o suficiente para que soasse como um trovão distante, e todos os olhos se voltaram para ele, o neto gay que sempre fora o bode expiatório das piadas sussurradas nas festas de Natal. Naquele instante, o ar da sala pareceu rarear, e João sentiu o fantasma do avô, o patriarca austero, com sua barba branca e olhos de aço, pairando sobre a mesa, como se aprovasse o caos iminente que ele mesmo havia orquestrado de além-túmulo. A mansão de Sintra, com suas torres góticas e jardins labirínticos, sempre fora um labirinto de memórias para João. Construída no século XIX por um ancestral que fizera fortuna no comércio de cortiça e vinho do Porto, era um monumento à tradição portuguesa, paredes de azulejos azuis representando cenas de fados melancólicos, salões e cantos com retratos de antepassados de queixo erguido e olhares imperiosos. Mas para João, de 28 anos, era uma prisão dourada. Filho único de uma filha renegada pelo patriarca, sua mãe, que fugira para Lisboa nos anos 80 com um artista boêmio e morrera cedo de uma doença que o avô chamava de castigo divino, ele crescera à sombra do avô, Manuel Ferreira, um homem que comandava a família como um general em campo de batalha. Manuel havia erguido um império de vinícolas no Douro e hotéis boutique no Algarve, mas sua rigidez era lendária, casamentos arranjados, herdeiros forçados a esconder fraquezas, e um ódio velado por tudo que cheirasse a desvio, como ele rotulava a homossexualidade. João se lembrava das noites em que, menino, espiava o avô no escritório, curvado sobre papéis amarelados, murmurando para si mesmo sobre o legado que não pode ser manchado. Aos 15 anos, João confessara seu amor por um colega de escola em um colégio jesuíta de Coimbra, e o avô reagira com um tapa que ecoara pelos corredores, seguido de meses de terapia corrigida em uma clínica discreta nos arredores de Lisboa. Você é um Ferreira, João. Ferreiros não se dobram ao pecado, dissera Manuel, os olhos frios como o Atlântico em inverno. Desde então, João aprendera a esconder, sorrisos forçados em jantares familiares, namoradas fictícias inventadas em conversas casuais, e uma vida dupla que o corroía por dentro como ácido em mármore antigo. Mas havia Miguel. Miguel, o farol em meio à tempestade. Eles se conheceram há 3 anos em um festival de fado em Alfama, Lisboa, onde João, fugindo de mais uma reunião familiar, tropeçara em uma rua estreita e caíra aos pés de um guitarrista de 30 anos com olhos castanhos quentes como o sol de Évora. Miguel, com sua viola de fado pendurada no ombro e um sorriso que desarmava defesas, o ajudara a se levantar e, em vez de rir, convidara-o para uma canção improvisada em um bar enfumaçado. A vida é como o fado, João, cheia de saudade, mas sempre com uma nota de esperança, dissera ele naquela noite, e aquelas palavras haviam-se enraizado no coração de João como as raízes de uma oliveira centenária. Seu relacionamento florescera em segredo, passeios noturnos pela ribeira do Porto, onde o Douro serpenteava como um amante relutante, fins de semana roubados em vilarejos do Alentejo, dançando à luz de fogueiras em festas de verão, e conversas profundas até o amanhecer sobre sonhos sufocados pela família. Miguel, filho de pescadores de Setúbal, carregava suas próprias cicatrizes, um pai que o deserdara ao saber de sua orientação, uma mãe que ainda rezava por milagres, em igrejas de pedra. Juntos, eles teciam uma tapeçaria de apoio mútuo, mas João sempre hesitava em trazer Miguel para o mundo dos Ferreiras. Eles te devorariam vivo, confessava ele, e Miguel, com paciência de santo, respondia, então lutamos juntos, amor. Como os heróis dos velhos contos portugueses. Agora, na sala de jantar, com o testamento ainda fresco na memória, Rui, o primo ambicioso de 35 anos, herdeiro de tudo, as vinícolas, os hotéis, até a mansão, João sentia o estômago revirar. Rui, casado com uma socialite de Cascais e pai de 2 filhos, perfeitos, sempre invejara a proximidade de João com o avô, mas fingia fraternidade. As tias, Maria e Isabel, sussurravam sobre justiça divina, seus colares de pérolas tilintando como algemas. O tio António, viúvo e alcoólatra, apenas grunhia, os olhos vidrados no copo de vinho. E lá estava ela, a prima Sofia, de 26 anos, a única que João considerava aliada, ou assim pensava, com seu olhar evasivo e mãos entrelaçadas no colo. Avô não faria isso, disse João, quebrando o silêncio. Sua voz ganhou força, e quando nas paredes forradas de tapeçarias. Ele me prometeu. Não, ele me jurou que eu seria parte disso tudo.
Há algo errado aqui. O advogado pigarreou, ajustando os óculos. O testamento é irrevogável, Sr. Ferreira. Assinado há 2 semanas, em plena posse mental. Mas João viu o leve tremor na mão do homem, o desvio de olhar para o retrato do avô sobre a lareira. 2 dias antes da morte, Manuel chamara João ao leito de morte, a respiração rouca como folhas secas ao vento. Guarde isso, meu menino, sussurrara, entregando um envelope selado com cera vermelha, o brasão dos Ferreiras. Só abra-se se tentarem me roubar de você. João o guardara no bolso do paletó, e agora, com o coração martelando, o tirou dali, o papel crepitando como um verdito. Os olhares se intensificaram. Rui se inclinou para frente, o sorriso predatório. O que é isso, João? Uma carta de amor do vovô. Guarde para sua coleção particular. Risos forçados ecoaram, mas João ignorou, rasgando o selo com dedos firmes. Dentro, uma carta amarelada, escrita à mão na caligrafia trêmula do avô, e anexada, uma certidão de nascimento, não a de João, mas uma que o ligava diretamente ao patriarca de forma impensável. As palavras dançavam diante de seus olhos. Meu querido João, se este dia chegar, saiba que você não é apenas meu neto. Você é meu filho. Sua mãe. Ela era minha filha secreta, nascida de um amor que o mundo não perdoava. Eu a escondi para protegê-la, como escondi a mim mesmo. O testamento que leram é falso, o verdadeiro está no cofre do banco em Lisboa, deixando tudo para você, o herdeiro verdadeiro. Perdoe-me por tanto tempo em sombras. Seu pai, Manuel. O ar fugiu da sala como se sugado por um vácuo. João ergueu os olhos, o rosto pálido mas os ombros retos pela primeira vez em anos. Avô era gay, anunciou, a voz clara como o sino de uma igreja em Évora ao amanhecer. E eu sou seu filho. Não neto. Filho. E isso muda tudo. O caos irrompeu, gritos das tias, Rui derrubando a cadeira ao se levantar, Sofia cobrindo a boca com as mãos. Mas em meio ao furacão, João pensou em Miguel, esperando do lado de fora no carro alugado, e soube que, pela primeira vez, a verdade não era uma prisão, mas uma chave. A revelação se espalhou pela mansão como fogo em palha seca. Rui, o rosto contorcido em fúria, avançou sobre João, as mãos cerradas em punhos. Mentira. Isso é uma farsa sua, seu. Invertido. Vovô nunca. Mas as palavras morreram em sua garganta quando João ergueu a certidão, o papel oficial com selos do Registro Civil de Lisboa datado de 1957, listando Manuel Ferreira como pai de uma criança nascida em segredo, Ana, a mãe de João. Ana, que Manuel registrara como sobrinha distante para encobrir o escândalo, um amor proibido com um jovem vinicultor italiano durante uma viagem de negócios ao Douro, um romance que terminara em tragédia quando o amante fugira, deixando Manuel com uma gravidez inesperada e um coração partido que ele enterrara sob camadas de machismo e tradição. João recuou um passo, o envelope ainda na mão, sentindo o peso da história se desdobrar como um pergaminho antigo. Ele se lembrava das histórias sussurradas pela mãe sobre sua tia, Ana, que na verdade era ela mesma, criada em uma casa modesta em Belém para evitar os olhares da alta sociedade portuense. Manuel visitava-a em segredo, levando brinquedos e livros de Camões, mas nunca o abraço de pai. Ele me amava, Joãozinho, mas o mundo não permitia, contara Ana uma vez, os olhos marejados pelo vinho de mesa, antes de sua morte prematura em um acidente de carro que João sempre suspeitara ser mais que coincidência, talvez um acidente orquestrado por rivais familiares que farejavam fraqueza. Agora, com a verdade exposta, as máscaras caíam. Tia Maria, a devota que rezava novenas pela cura de João, desabou em soluços, murmurando sobre pecados do sangue. Como pôde-nos esconder isso, Manuel? Nós, sua família leal. Tia Isabel, mais pragmática, já descava para o advogado de confiança, exigindo uma perícia imediata. Tio António, surpreendentemente, ergueu o copo em um brinde silencioso, os olhos úmidos. Eu sabia, grunhiu ele. Eu vi vocês dois, pai e filha, nos jardins à noite. Mas calei, como todos calamos. Sofia, a prima, aproximou-se de João, tocando seu braço com hesitação. É verdade. Vovô. Ele. João assentiu, e por um instante, viu compaixão em seus olhos, ou seria pena. Ele não confiava mais em ninguém ali. Enquanto o tumulto crescia, João escapuliu para o jardim, o ar noturno de Sintra carregado com o perfume de camélias e o sussurro das folhas de eucalipto. O nevoeiro subia das colinas, envolvendo as estátuas de mármore como véus de noiva fantasmas. Ele se sentou em um banco de pedra sob a luz fraca de um lampião, o envelope aberto no colo, relendo as palavras do avô. Eu vivi uma mentira para proteger o que amava, João. Não repita meu erro. Seja livre, como eu nunca fui.
O cofre no Banco de Portugal, código 1957, ano de sua mãe. Uso para construir, não para vingar. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de João, misturando-se à umidade do ar. Pela primeira vez, ele via o avô não como tirano, mas como prisioneiro, um homem que amara em segredo, que criara um império para legar a um filho que o mundo negava. O telefone vibrou em seu bolso. Miguel. Tudo bem aí dentro? Os gritos chegam até aqui. João sorriu apesar de tudo, a voz embargada ao responder, vem-me buscar. Preciso de você agora. Minutos depois, Miguel surgiu na entrada do jardim, alto e sólido como uma rocha do Cabo da Roca, os cabelos cacheados bagunçados pelo vento. Ele não perguntou, apenas se sentou ao lado, envolvendo João em um abraço que cheirava a mar e a casa. Conte-me tudo, murmurou, e João contou, a carta, a certidão, o testamento falso que Rui provavelmente forjara com cumplicidade do advogado corrupto. Miguel ouviu em silêncio, os dedos traçando círculos calmantes nas costas de João. Isso é enorme. Mas você não está sozinho. Vamos ao banco amanhã, juntos. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento de Miguel em Lisboa, com vista para o Tejo iluminado por pontos de luz, João finalmente desabou. Eles se deitaram na cama estreita, conversando até o céu clarear, sobre medos e sonhos. Miguel confessou sua própria dúvida, às vezes, eu penso em fugir para o Brasil, onde as coisas são mais livres. Mas eu te amo demais para ir sem você. João, tocando o rosto barbado do amante, respondeu, não fugimos mais. Lutamos. Pelo avô, pela mãe, por nós. Era o primeiro vislumbre de resolução, mas o amanhecer trouxe novas sombras, uma mensagem de Sofia, precisamos conversar. Há mais que você não sabe sobre o testamento. O encontro com Sofia aconteceu no Café Nicola, na Praça do Rocio, sob o céu pluvioso de Lisboa que tamborilava nos toldos como dedos impacientes. Ela chegou atrasada, o casaco de lã encharcado, os cabelos loiros colados à testa. João, eu não sabia, começou ela, pedindo 2 galões fumegantes. Mas Rui. Ele planejou isso há meses. Eu ouvi ele no telefone com o advogado, falando de limpar o nome da família. Sofia, a prima perfeita, que estudara arte em Paris e posava para fotos em revistas de sociedade, revelou-se uma aliada improvável, casada com um diplomata, mas infeliz, ela carregava seu próprio segredo, uma bissexualidade que a família ignorava, namoradas passageiras em viagens europeias que ela escondia como João escondia Miguel. Por que me contar agora? Perguntou João, desconfiado, mexendo o açúcar no café. Sofia baixou os olhos, traçando o padrão do mármore na mesa. Porque eu vi o que eles fizeram com você. E com vovô. Quando ele adoeceu, Rui visitava mais que todos, cuidando dos papéis. Acho que ele alterou o testamento original. Uma lágrima escorreu, e ela limpou-a rapidamente. Além disso. Eu te invejo, João. Você tem coragem de ser quem é. Eu vivo de máscaras. As palavras pairaram, sendo uma ponte frágil entre eles. Pela primeira vez, João viu Sofia não como parte do inimigo, mas como uma prisioneira igual. Me ajude, então, disse ele. Vamos ao banco. E depois, confrontamos Rui. O Banco de Portugal, com sua fachada neoclássica na baixa, era um templo de segredos financeiros, guardado por portas de bronze e olhares de vigilantes. João e Miguel entraram de mãos dadas, um gesto ousado que atraiu olhares curiosos, mas João não se importou, era sua declaração silenciosa de liberdade. Sofia esperava do lado de fora, fingindo ler um jornal. O código 1957 abriu o cofre sem hesitação. Dentro, o testamento verdadeiro, datado de um mês antes da morte, deixando 80% do império para João como herdeiro legítimo e filho reconhecido, com cláusulas para doações a causas LGBTQ+, em Portugal. Anexado, um diário de Manuel, páginas e páginas de confissões, descrevendo seu amor pelo italiano, a dor da separação, a criação secreta de Ana, e o orgulho tardio por João, o neto que é meu sangue e minha redenção. Lágrimas vieram novamente, mas desta vez de alívio. Miguel apertou a mão de João. Seu avô te amava, de verdade. Ele só não sabia como mostrar. Saíram do banco com cópias autenticadas, o sol rompendo as nuvens sobre o Tejo como um sinal divino. Mas a vitória era ilusória, Rui já os esperava na mansão, cercado de advogados caros de Coimbra, pronto para uma batalha legal que poderia durar anos. Vocês acham que um pedaço de papel muda o sangue? Rosnou ele ao vê-lo chegar. A família se reunira novamente, o ar carregado de tensão como antes de uma tourada em Évora. O confronto se desenrolou no salão principal, sob o lustre de cristal que tilintava levemente com o vento do mar. João, flanqueado por Miguel e Sofia, apresentou o testamento verdadeiro,
sua voz firme quando nas paredes. Avô quis isso. Ele era como eu, Rui. Gay. E você, com sua ganância, tentou apagar isso. Gritos irromperam, acusações de falsificação, ameaças de polícia, tias invocando o nome de Deus. Rui, o rosto vermelho como vinho tinto, apontou para Miguel. E quem é esse? Seu amante. Trouxe o circo para cá. Miguel, calmo mas com olhos flamejantes, respondeu, sou o homem que ama seu primo. E você? É só um ladrão de legados. A briga escalou quando tio António, embriagado pela verdade, confessou ter testemunhado Rui subornando o advogado. Eu vi o cheque, Rui. 50.000 euros para arrumar os papéis. O salão explodiu em caos, Isabel desmaiou dramaticamente, Maria gritava hinos, e Sofia, em um ato de bravura, gravara secretamente as conversas de Rui, reproduzindo agora em seu telefone as provas incriminadoras. Rui, encurralado, tentou fugir, mas os advogados de João, chamados às pressas, intervieram, alertando sobre processos por fraude. Na calmaria que se seguiu, com a polícia a caminho, João confrontou o primo cara a cara. Porquê, Rui? Inveja. Medo. Rui, derrotado, murmurou, medo de ser como você. Ser fraco. Era o primeiro vislumbre de humanidade no homem que João odiara. Enquanto algemas tilintavam, João sentiu não triunfo, mas pena, outra vítima das correntes familiares. Os meses seguintes foram um redemoinho de audiências judiciais em tribunais de Lisboa, manchetes nos jornais como o Diário Público e Jornal de Notícias e quando o escândalo, segredo gay do magnata Ferreira abala império familiar. João, agora dono das vinícolas e hotéis, transformou parte dos lucros em um centro de apoio LGBTQ+, em Porto, batizado Saudade Livre, um refúgio para jovens como ele fora. Miguel, ao seu lado, assumiu a gerência de um hotel no Algarve, onde casais do mesmo sexo podiam se casar em cerimonias à beira-mar, sob o sol que não julgava. Mas a jornada não foi sem novas tormentas. Sofia, divorciada e livre, confessou seu amor por uma artista plástica de Faro, e juntas, elas se tornaram parceiras nos negócios de João, projetando espaços inclusivos nas propriedades familiares. Tia Maria, em um milagre de redenção, visitou o centro e, aos prantos, pediu perdão, revelando ter perdido um irmão gay nos anos 70, vítima de uma terapia brutal. Até tio António encontrou paz, moderando sua bebida e voluntariando-se como mentor para dependentes químicos. Uma noite, em uma praia deserta de Sagres, com o Atlântico rugindo como um fado selvagem, João e Miguel renovaram seus votos informais, anéis de prata simples trocados à luz da lua. Você me salvou, sussurrou João. Miguel riu baixinho. Não, amor. Você se salvou. E nos salvou a todos. Ao longe, as luzes da mansão de Sintra pescavam, não mais uma prisão, mas um lar reconstruído, prova de que, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, o amor, uma vez revelado, reverte não só heranças, mas destinos inteiros. Enquanto o sol nascia, tingindo o céu de laranja e rosa, João pensou no avô, imaginando-o sorrindo de algum paraíso além do horizonte. A família, outrora dividida por segredos, agora tecia laços de aceitação frágil mas reais. Rui, após a prisão por fraude, escreveu uma carta de desculpas da cadeia em Évora, prometendo mudança. E João, com Miguel ao lado, soube que a verdadeira herança não era ouro ou terra, mas a coragem de amar sem máscaras. Mas o destino, caprichoso como o vento do Cabo da Roca, reservava ainda uma reviravolta. Semanas depois, durante uma reforma na mansão, operários descobriram um compartimento escondido no escritório do avô, cartas amarradas com fita vermelha, endereçadas ao amante italiano, cheias de poesia erótica contida, mas mais, um testamento ainda mais antigo, deixando ações em uma vinícola secreta no Douro para o fruto de nosso amor, que se revelava ser não só Ana, mas um irmão desconhecido de João, um homem de 68 anos vivendo anonimamente em Coimbra como professor de História. A notícia chegou por telegrama, e João, com o coração acelerado, viajou para o interior, encontrando o tio perdido, Eduardo, com olhos idênticos aos de Manuel, e uma vida de solidão autoimposta. Eu sabia de você, disse Eduardo, abraçando o sobrinho pela primeira vez. Pai me contou antes de morrer. Ele queria que nos uníssemos. Juntos, eles reivindicaram a vinícola, transformando-a em um santuário ecológico que celebrava a história que era portuguesa, com vinhedos batizados em homenagem a amores proibidos da literatura de Pessoa e Sá Carneiro. Essa descoberta abalou as fundações novamente, mais audiências, mais manchetes, mas desta vez com tons de celebração. A família se reuniu em uma ceia de Natal em Sintra, não com tensão, mas com brindes tímidos a novos começos. Sofia, agora abertamente com sua parceira, ergueu o copo, pelo legado verdadeiro. Tia Isabel,
suavizada pelo tempo, acrescentou, pelo perdão. Até as crianças de Rui, visitando da casa de sua mãe, desenhavam bandeiras arco-íris nos guardanapos, inocentes em sua aceitação. João e Miguel, sentados à cabeceira, uma honra outrora impensável, trocaram olhares que diziam tudo, o caminho fora árduo, marcado por entendimentos errados e preconceitos enraizados como as videiras no Douro, mas cada conflito os fortalecera. O amor deles, testado por segredos familiares e batalhas legais, emergira mais profundo, uma âncora contra as marés da dúvida. Anos se passaram, e o império dos Ferreiras floresceu sob mãos inclusivas. João escreveu um livro sobre a jornada, Sombras do Douro, uma herança revelada, que se tornou best-seller em livrarias de Lisboa a Faro, inspirando documentários na RTP e palestras em universidades de Coimbra. Miguel compôs um fado moderno sobre eles, tocado em casas de Alfama com letras que falavam de amores que dobram o destino. Em uma tarde de outono, de volta à praia de Sagres onde tudo culminara, João enterrou a carta do avô na areia, um ritual de liberação. Descanse, pai, murmurou ao vento. Miguel, ao lado, entrelaçou os dedos nos dele, e agora? João sorriu, o sol poente pintando seus rostos de ouro. Agora, vivemos. Sem segredos. Assim, em Portugal, terra de navegadores e sonhadores, uma família renasceu das cinzas de seus próprios mitos, provando que o maior tesouro não é herdado, mas conquistado, através do amor que ousa nomear-se, contra todas as heranças do silêncio.